Fala, turma! Está no ar mais um Fala Aí, o podcast número 1 de inteligência artificial no Brasil. Como vocês sabem, a cada semana nós estamos trazendo aqui por diversas plataformas as novidades mais recentes, porque toda hora tem novidades, e também os setores mais beneficiados pela inteligência artificial. O tema de hoje é o seguinte: como a indústria tem se beneficiado pela inteligência artificial. E para falar disso, eu estou diante de dois craques aqui, o Regis Ataídes, que é vice-presidente da Schneider Electric, e o João Soares, que é gerente sênior de dados da Sanofi, da área de consumo ali da Sanofi. Vou começar com você, Regis, que você está aplicando mesmo, que a gente já conversou, já tem algumas aplicações e fala bem sobre isso. Como é que está o momento atual da inteligência artificial na indústria? Cara, muito boa pergunta, e eu diria para você que tem situações diferentes, níveis de maturidade diferentes. Se a gente olhar mundo, a Schneider está vendo isso acontecer e uma demanda vindo de clientes de maneira muito forte, em várias áreas. Depois a gente detalha mais, mas em várias áreas, vários setores diferentes da indústria. Estou falando de predição, por exemplo, de manutenção, de problemas, de anomalias, tomadas de decisão, gestão de dados, e aí tem um universo aí. Se a gente falar Brasil, hoje, a gente está vendo essa onda já começando. E o que é mais interessante é que, geralmente, o Brasil é aquela história do patinho feio, né, cara? As coisas começam lá, não sei aonde, demora 5, 6 anos, não tá assim. Nós não estamos tão atrasados? Não, o Brasil não está atrasado? A gente já está demandando isso para as empresas. A Schneider já recebe esse tipo de demanda no Brasil. A gente tem conversado muito sobre isso. Então, é um momento distinto no mundo, digamos assim. Eu diria que teve um divisor de águas, né? O tal do ChatGPT. Quando chegou, parece que popularizou. Não, né? e parece todo mundo quer falar disso. Muito tempo, mas foi lançado em novembro de 2022. A Microsoft colocou... Um ano. A Microsoft colocou em janeiro de 2023 os 10 bilhões e ali tudo mudou. Mas você acha que, então, que a virada mesmo foi ali o ChatGPT e isso fez acordar todo mundo? Pelo menos trazendo demanda, eu diria. Parece que estava meio quietinho, tímido, e aí apareceu o ChatGPT. E aí começou a chegar demanda. Peraí, eu quero falar disso, eu quero entender isso aqui, eu quero entender como que isso pode me ajudar a melhorar a minha produção, diminuir as minhas falhas, melhorar a minha manutenção, melhorar a minha performance. Eu quero entender o que você tem. Então, como demanda, passou a chegar muito mais forte, não tem a menor dúvida. João, a Sanofi produz o Dorflex, que é o medicamento mais vendido do Brasil. O Dorflex vende 56 comprimidos por segundo no Brasil. Eu disse por segundo. Como é que isso, com esse dado, você que trabalha diretamente, gere os dados ali da empresa, como é que a inteligência artificial poderá ser útil num caso desse, para uma produção e distribuição do Dorflex? Cara, muito legal. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, Bruno. Tema super bacana. E as oportunidades são diversas. Então é isso. Imagina toda a operação que está por trás de uma venda do medicamento que mais vende no mercado de OTC. Acho que uma das principais implicações está na cadeia logística. Toda a preparação de produção. Então, a preparação de produção de Dorflex começa com um processo de forecast. Como que eu preparo minha máquina para produzir determinada quantidade de comprimidos por dia, por segundo, etc. Então, essa é uma das grandes vantagens, e também como que você orquestra toda essa cadeia logística. Acho que um dos principais propósitos que a gente tem na Sanofi é promover o autocuidado. Os medicamentos deveriam estar disponíveis de maneira muito rápida para a população. Então, a inteligência para trazer isso da maneira mais rápida possível e mais eficiente é onde está um dos maiores benefícios para uma operação de consumo farmacêutica. Agora, o Regis, ele já está aplicando na empresa dele, né, na automação ali. Fala de um caso aí que... Vou dar um exemplo prático. A gente implementou, e não faz muito tempo agora, poucas semanas atrás, foi para produção isso, tá?
um sistema de detecção de anomalias na embalagem de produto, em tempo real. Então imagina que uma câmera está filmando a linha de produção passando, produtos já embalados, prontos para sair para o mercado, e eu consigo capturar, de acordo com esse vídeo em tempo real, consigo capturar um frame, consigo fazer uma imagem, extrair aquela imagem, a inteligência artificial avaliar o que tem ali, avaliar quais são possíveis anomalias, por exemplo, a embalagem está rasgada. Eu consigo identificar isso e devolver um comando para que um pouco mais para frente na esteira eu consiga descartar ou voltar esse produto para que ele seja reembalado ou coisa do gênero e evite, por exemplo, um desgaste de imagem da marca, do produto no mercado. Isso que eu ia perguntar. Se não fosse essa aplicação, o que aconteceria? Existe... Ia chegar na casa do consumidor com a embalagem rasurada? Existe um processo hoje na indústria muito comum que é a inspeção visual humana. Ela pega. Muitas dessas anomalias elas são pegas, mas é feito para amostragem, porque a linha de produção é tão rápida que não dá para você fazer isso aos olhos humanos. Tem um outro caso que a gente fez em alimentos. Então imagina uma linha de produção de biscoitos passando, e eu sei que o biscoito tem uma cobertura, e aí quando põe a cobertura de chocolate, o biscoito muda de cor. Sim. Ele fica diferente, tá? A câmera consegue pegar quais os biscoitos, imagina, dezenas passando ali na linha de corte. A câmera consegue pegar qual que não pegou a quantidade correta de chocolate e descartar imediatamente. Ele nem vai para dentro da embalagem. A inteligência artificial que faz isso. O olho humano não pegaria isso dessa forma. Não tem condições, até porque, como a gente citou o caso da Dorflex aí, esse caso aí deve ser por segundos biscoitos passando para colocar outro ingrediente ali em cima. Ou descartar ele, por exemplo, e ele volta, ele sai mesmo da linha de produção, né? Agora, isso entra num tema que eu acho que é sempre uma preocupação, né? Vou jogar na mesa aqui, João. Me ajuda a responder essa, porque essa é difícil. Sempre é uma preocupação. A inteligência artificial vai tomar o emprego das pessoas? Esse assunto é bacana. Esse assunto, na verdade, dominou boa parte de 2023. Porque, como você bem lembrou, 2023, assim, a inteligência artificial virou papo de boteco. As pessoas, a massa, se interessou pelo assunto de inteligência artificial. Há 2 anos, se eu levava até para os meus programas esse assunto, caía audiência, porque assim, as pessoas não estavam interessadas porque não entendiam. Quando a Microsoft colocou lá os 10 bi, virou papo de boteco, as pessoas se interessaram, e eu acho que parte do interesse vem por uma preocupação de postos de trabalho, porque acho que a gente passou boa parte do primeiro semestre com essa indagação, né? Muita gente vai perder o emprego. Eu vejo que vai potencializar o ser humano. A gente vai tomar mais decisões, nós, seres humanos, com a ajuda da inteligência artificial. Eu não vejo que vai perder emprego. Nós vamos mudar empregos de lugar. Nós precisamos dessas pessoas. E nós vamos ser mais produtivos? Não tem a menor dúvida disso. Com a inteligência artificial? Não tem a menor dúvida disso. Isso vai acontecer e é fato. Quer dizer, não vamos perder emprego. Pô, então você é um grande otimista, hein? Não vamos perder empregos e seremos mais produtivos. Seremos mais produtivos. Aliás, eu uso uma frase quando eu faço umas palestras sobre isso, que eu digo o seguinte: o que vai restar para o ser humano? Ser humano. Porque ele não estava sendo ainda. Não, a gente estava fazendo um monte de coisa repetitiva. Muito. Imagina o que é um ser humano. Você é o cara de dados, João. O que é um ser humano olhando uma planilha Excel gigantesca para tentar tirar alguma coisa de lá? Isso não é ser humano. Não, o João tem uma história. Antes de ele trabalhar na Sanofi, ele trabalhava numa outra empresa. E eu vou levantar essa pergunta para você mesmo, porque quando eu fiz essa pergunta, quando a gente se conheceu, você me contou um caso de uma planilha de Excel. Sim. Eu fiz a pergunta... João, quando foi a primeira vez que você ouviu falar de inteligência artificial? Foi há 5 anos. Por quê, João? Então, há 5 anos atrás, trabalhando com equipe de dados, BI, etc., a área inteira trabalhava com Excel, tabelas. E tinham tabelas que a equipe tinha 5, 6 pessoas trabalhando uma semana para atualizar uma planilha. Uma semana. Meu primeiro contato com inteligência artificial foi com um cientista de dados
que, vendo esse trabalho, desenvolveu uma solução. Falou, deixa eu entender melhor esse trabalho, o que sua equipe está fazendo, que está demorando uma semana para desenvolver. Acompanhou uma equipe, ele apareceu para mim um determinado dia com uma solução, mostrou uma plataforma que ele apertava um botão play, em questão de minutos, segundos, saía a mesma planilha. Eu vi aquilo e falei, gente, não, isso aí é bruxaria. Não é verdade. Não é Bruxaria. Possível, é bruxaria. Muito bom. Não é possível. Mas eu também sou muito... Acredito muito nisso, sou muito otimista, muito entusiasta do tema, porque realmente acho que a gente vai ser muito mais efetivo. Acredito na mesma premissa, eu não acho que vai substituir empregos, mas eu acho que vai potencializar. E o que vai acontecer é uma adaptação, sim, dos cargos. As pessoas vão ter que saber se adequar a essa nova realidade. E acho que tudo que é novidade assusta um pouco, né? Como é que foi quando entraram os computadores no mercado de trabalho? Todo mundo achou que ia perder o emprego também. Achou que ia perder o emprego. Já tinha aquela discussão, né? E a demanda só aumentou, Exato, né? exato. Tem uma pesquisa que diz que hoje tem um déficit de 780 mil empregos na área de tecnologia no Brasil e ele sobe, ele dobra a cada 2 anos, esse déficit. Cara, num país que tem 10, 12 milhões de empregados, nós estamos falando de quase 1 milhão de vagas. E a gente precisa correr atrás disso. Então, urgente isso. Né? Agora, o Regis, ele tem aplicações reais que ele já está fazendo na empresa. O João, por isso que eu adoro esse podcast Fala Aí, porque a gente traz perfis muito variados, né, de lideranças de empresas brasileiras. O João, ele tem feito testes na Sanofi, né? Como é que a inteligência artificial pode ser beneficiada na sua empresa e no setor farmacêutico brasileiro? Perfeito. Bom, eu acho que, na verdade, qualquer solução de dados, inteligência artificial está dentro disso. Uma organização procura 2 coisas. Ou ter uma melhor tomada de decisão. Então, no caso de Dorflex, como que eu consigo aumentar as vendas de um medicamento que já é o maior medicamento do país? Para isso, você tem uma série de análises, você tem uma série de times que cuida de uma série de KPIs. Você tem um time que cuida da performance no varejo, você tem um time que cuida da estratégia de preço, um time cuidando de logística. Você tem um processo humano para tomar essa decisão. Imagina que a máquina hoje consegue cruzar todos os dados disponíveis numa companhia de todas as maneiras possíveis e inimagináveis e trazer para você o melhor diagnóstico possível de onde está a oportunidade do seu negócio. Isso, para mim, a máquina já vai revolucionar a maneira como a gente toma nossa decisão. O outro exemplo... Então, inicialmente, vai ser para uso interno de vocês. Então, por exemplo, olha, interno. Hoje eu vendo 56 comprimidos por segundo no Brasil. Como eu faço para aumentar isso? Essa pergunta que você pode fazer. Sim, só que E ela tem que cruzar lembrar... ali os dados... Só que esse benefício interno, na verdade, o reflexo é na ponta, né? Então, o que eu comentei, o propósito maior é o medicamento estar disponível para a população Imediatamente ali na farmácia. A gente tomando decisões melhores internas, isso reflete na ponta. Então, esse para mim é um dos maiores benefícios. E o segundo tem a ver com a história do Excel, que é como que a gente melhora os processos dentro de casa. Para a sua equipe não ficar ali o tempo todo no Excel. Exatamente, a minha e outras, mas acho que tem muitas organizações hoje, brincadeiras à parte, que muito da jornada de trabalho em todas as áreas, finanças, supply chain, marketing, está em preparação de documento. Pode ser uma tabela, pode ser um slide, pode ser um documento Word, tudo isso pode ser automatizado também. E aí, exemplo pessoal, semana passada eu precisava fazer uma apresentação, rotina de trabalho, reuniões, um monte. Falei, gente, como é que eu vou parar agora para preparar slide sem tempo? Gente, a generativa tá aí para isso, né? Sim. Entrei. E funciona, hein? Funciona. Achei um programa, escrevi um script rápido, falei, quero falar sobre isso. Em 2 minutos cuspiu para mim 80 slides prontos com a minha apresentação maravilhosa. Eu não construiria desse jeito. Então, assim, imagina isso, essa capability difundida, né, nas organizações. O quanto que isso não vai mudar a eficiência operacional das áreas. Então, esses para mim são os grandes benefícios. Você sabe que esse detalhe de gerar documentos, né? A indústria precisa de documentação, de tudo. Documentar processos de manutenção, a gente é carente por isso. Mas todos os documentos são feitos à mão.
são digitados, são escritos daquela forma, no Word, seja onde for, no editor de texto, mas eles são escritos por alguém. Imagina quantas horas que se gasta. A gente tem soluções que a gente consegue fazer isso. Gerar a documentação toda de manutenção, de equipamentos, de vida útil, de detalhamento de projeto de forma automatizada. De novo, é o ser humano que deveria fazer isso? Cara, a gente tem uma inteligência muito além do que ficar digitando documentos. Então passa isso para uma outra inteligência, né? E linkando isso, você fez uma pergunta como que é o setor, né? Eu estou falando muito aqui de um setor de consumo farmacêutico, mas expandindo isso para a saúde, setor farmacêutico como um todo, estou pegando esse exemplo e pensando em coisas que realmente podem virar a chave do mercado de saúde no país. Um dos grandes problemas que a gente tem é disponibilidade de dado no setor de saúde. Para o setor público, a gente tem um DataSUS que funciona muito bem, mas no Brasil, diferente de outros países, e acho que a gente vive isso no nosso dia a dia, a gente ainda tem muita gestão do papel. Né? Quantas vezes você não vai no médico, você tem aquela prescrição médica? A gente vive num país burocratizado, país dos cartórios, que você fica ali horas e horas. Isso é uma loucura. Por mais que a saúde tenha uma série de inovações nessa parte de dados, isso é muito cru ainda, porque ainda tem muita gestão do papel. E isso é uma grande problemática para controle, para ter as melhores tomadas de decisão. Agora, esse tipo de solução já existe para isso também. Você tem ferramentas que uma prescrição médica, a gente brinca que a letra do médico é complicada, etc., mas você tem soluções que você pode ler isso de maneira automática, colocar isso num banco de dados e começar a ter um banco parrudo para ter melhores tomadas de decisões em saúde. Isso para cada usuário, você está dizendo, né? Para cada usuário, para cada hospital, para cada instituição. Então, por exemplo, se você é frequentador, né, de um hospital, você vai estar armazenado ali todos os dados do paciente. Os dados do paciente. E isso pode virar evidência tanto para uma melhor gestão do hospital, como para estudo clínico, pesquisa clínica. Vamos supor que você tem um banco de dados parrudo, que você tem as características do paciente, características genéticas, uma série de fatores, e com inteligência artificial você consegue começar a trazer, comprovar, você fala, olha, para esse perfil genético, para determinada idade, nessa demografia, a chance de incidência de determinada doença é tal. A inteligência artificial pode trazer esse tipo de solução. Imagina como você não consegue atacar uma série de frentes de saúde com esse tipo de solução. Que tem aquela ideia que você falou de prevenção, né? Da prevenção, do autocuidado, que você vai remediando doença. A gente está falando de remediar a doença, de você evitar ir ao hospital, né? De você evitar ao máximo chegar lá. E automação, vamos falar, porque você cuida, uma das suas principais áreas na empresa é a automação. Você já deu aquele exemplo ótimo, né, da rasura da embalagem, né? Você acha que a automação ela já mudou a chave total? Ou a automação vai revolucionar ainda nos próximos tempos? E nos próximos tempos, quando eu digo envolvendo inteligência artificial, já talvez para o ano que vem aí. Não, tá começando. Eu diria que a gente tem discutido muito isso internamente. A pergunta tá na hora certa. A automação ela é baseada num hardware mesmo, que vai colocado lá, próximo da esteira de produção, ou da máquina, ou seja, o que for. Esse hardware, ele é mais ou menos a mesma arquitetura desde que ele foi inventado. E tá lá, e funciona. Tem atualizações, todo ano sai uma versão nova, mas mais ou menos o modelo conceitual é o mesmo e já tem 50 anos. Tem um monte de fabricantes diferentes, é isso. O que está acontecendo hoje no mundo da automação? A gente está arrancando toda essa inteligência, entre aspas, que estava dentro dessa pecinha, desse hardware, e trazendo para dentro do software, com inteligência artificial. O que isso representa na prática? Representa o seguinte, essa pecinha estraga. Esse carinha aí que tomava decisões sozinho lá na linha de produção, ele estraga. Se eu não tiver uma peça de reposição para colocar naquele momento, para a produção.
Quando eu tiro a inteligência de dentro dele e coloco num PC, um computador, por exemplo, que tem redundância, que tem sistemas de controle, backup e tudo mais, cara, se esse cara estragar, o próprio sistema toma a decisão de tirar toda a execução dele e jogar num outro imediatamente. O operador não vai nem perceber. Só vai dar um alerta dizendo troca a peça, mas a produção continua normalmente. Que é o que a gente chama de automação baseada no software e não mais no hardware. E aí já com inteligência artificial. É nativo, já nasceu dessa forma. Mas isso está começando. É o Esses começo são que a os gente primeiros passinhos que a gente está dando. A Schneider está 3 passos na frente, a gente já começou com isso, já tem grandes situações disso acontecendo no mundo, inclusive no Brasil, rodando no Brasil, mas é uma mudança disruptiva muito forte. Agora, os pares de vocês, quando eu digo os pares, são os concorrentes de vocês. Como é que eles estão reagindo a essa mudança de inteligência artificial nos setores? Indústria, saúde. Legal. Bom, minha sensação também, quando o Regis falou do cenário de inteligência artificial, que ele é muito variado, né? Cenário global, local, etc. Falar que no cenário local o setor farmacêutico está um pouco mais atrasado na frente de inteligência artificial. As análises, os dados, ainda se utiliza muito de análise descritiva. Ainda não evoluíram muito para aprendizado de máquina, para deep learning, inteligência artificial, etc. Agora, o que é fato é que quem fizer primeiro vai ser uma vantagem competitiva gigante no mercado. Mas por enquanto ainda está bem incipiente aqui no setor. E o de vocês? Eu diria que todo mundo está fazendo. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo da velocidade da própria indústria, da própria empresa que está fornecendo isso. Alguns estão lá no machine learning, de alguma forma, a máquina já está aprendendo. Outros estão ainda na análise de dados preliminar. O que a gente percebe é que, em níveis de maturidade diferentes, todo mundo está mexendo com isso de alguma forma. Alguns já estão Porque senão vai ficar para trás. Senão não vai existir. É o que eu digo. Quem não dominar a tecnologia da inteligência artificial para a indústria nos próximos 3 anos, eu não vou muito mais longe que isso não, provavelmente vai deixar de existir em 5 anos. Uau! Porque não vai conseguir mais acompanhar. A questão é que esse negócio evolui a uma velocidade exponencial. Porque uma vez que eu internalizo o conhecimento e eu boto ele para rodar no software, eu uso a própria inteligência artificial para melhorar ele próprio. Então, quem não começou, fica difícil acompanhar depois essa velocidade, porque ele se autoalimenta. Quando eu coloco ele para aprender consigo mesmo, eu vou evoluindo muito rápido. Então, quem não começou já está ficando para trás. Já ficou para trás. E não estou falando de 10 anos, não, o horizonte é bem menor. Não, Isso é imagino, por isso que eu falo, impressionante, né? porque a mudança muito acontece a todo momento. É né? muito rápido e isso é impressionante. Acho que faz umas 2 semanas que eu tive um fórum com um dos grandes players que tem trabalhado com AI generativa. E o head que cuida dessa área estava falando um pouco das inovações e olha que interessante. Ele comentou que ele ficou doente, precisou se ausentar por 3 dias. Ele falou, gente, eu precisei me ausentar em 3 dias do trabalho. Em 3 dias eu perdi noção do roadmap, das novas soluções para AI generativa. 3 dias. Em 3 dias. Ele falou, em horas, em dias, o cenário muda completamente. É verdade. Então, Isso assusta vocês? Eu não me assusto com isso, porque o ambiente que a gente vive é disruptivo. O ambiente que eu vivo dentro da empresa é de disrupção diária. Eu saio de uma reunião, entro em outra e ouço algo diferente que a gente fez, que eu ouvi diferente de ontem, de algumas horas de diferença. Então, já é um ambiente que a gente, entre aspas, está acostumado a viver nele. Está habituado. E, cara, aquilo que está ao nosso redor, o celular, o tablet, muda, cara, por hora. Exato. Você acessa. Eu estava olhando hoje, agora já tem funções novas no WhatsApp que ontem eu não tinha visto ainda, cara. Então, assim, não assusta tanto mais, não. Acho que tá no dia a dia já. Pra mim, acho que tudo que é novo assusta, né? De certa maneira. Mas assim, acho que aqui você tá com 2 pessoas que são muito otimistas sobre o tema. Mas pra mim... pessimista pra puxar um pouco essa É que eu não sabia. É que a gente faz a pergunta na hora mesmo. Mas, a gente muda um pouquinho. Vamos jogar um jogo aqui. Mas eu vou trazer falas de pessimista, porque ouvindo outro lado da moeda e de pessoas que são especialistas no assunto,
Yuval Harari, por exemplo, que é um historiador famoso, ele tem estudado muito o tema, inteligência artificial, etc. E o que ele acredita é que a próxima era da humanidade vai ser uma era que pela primeira vez a máquina vai estar tomando decisões melhores do que o humano. E aí ele coloca na mesa alguns cenários que aí sim assusta. Então ele tem uma palestra muito interessante, recomendo para quem está assistindo a gente, mas o Yuval teve aqui no Brasil e participou de um Roda Viva, que ele fala um pouco sobre o assunto. Mas ele trouxe um exemplo, ele fala que no futuro uma máquina pode ter um computador olhando para você e uma câmera olhando sua pressão, olhando algumas coisas, ela vai saber qual comportamento você está tendo em detrimento de determinado estímulo. Então imagina que você pode estar olhando um discurso político e tem uma câmera te olhando e essa câmera vai saber se você é a favor ou contra determinada posição política. Sua linguagem corporal. Né? Imagina isso acontecendo, como que isso pode ser utilizado? E o que assusta não é a inteligência artificial, mas o humano. Como que isso vai ser utilizado pelo humano, esse poder de decisão e de informação? Então, esse cenário, aí é um cenário que me assusta um pouco. Mas continuo sendo o time dos otimistas. Não, vocês são otimistas, mas quem você citou é pessimista. Ele é pessimista, porque eu já li os livros dele e ele é pessimista. Mas eu vou dizer uma coisa, cara, toda tecnologia, ela tem algumas características peculiares. Ela pode ser usada por bem ou por mal. Todas. E eu vou dar um exemplo simples. Rede social. Quando veio rede social para nós, essa tecnologia, o intuito era conectar pessoas. Sim. Ponto. Você rever amigos, familiares que estavam longe. Ninguém tinha na cabeça a ideia de que isso poderia criar, por exemplo, separar famílias por um discurso de ódio. Discurso de ódio e instigar problemas que a gente sabe que vive hoje. Ou seja, tem gente que vai usar para uma coisa e a gente vai usar para outra. Mas todas as tecnologias, elas podem... Depende do uso que você faz. Eu vou dar um exemplo de uma aplicação de inteligência artificial que nem é Schneider, mas eu achei tão curioso, eu achei tão bacana que eu me veio à cabeça e quero trazer. Empresa brasileira, tá? Daqui, nosso país. Eles estão desenvolvendo uma aplicação com inteligência artificial, com redes neurais, que vai ser usado da seguinte forma. Já estão com o protótipo já. Vai ser usado da seguinte forma. Você vai, ao longo do tempo, gravando a sua voz no celular. E ele vai capturando o padrão da sua voz. E existe algumas pesquisas que mostram que 33, ele usou esse número, acho que 32 ou 33% de grandes doenças são identificadas antes de acontecer por alteração de voz. Uau! Olha só. A sua voz altera. Por exemplo, se você tiver começar a nascer um tumor no pulmão, a sua voz altera antes. Isso já é assim. A sua voz altera assim, de maneira muito sensível antes de pegar no exame. E o que eles já viram essa pesquisa e falaram, o que esse aplicativo vai fazer? Ele vai guardar padrões da sua voz e ao longo do tempo ele vai começar a perceber, a inteligência artificial vai começar a capturar possíveis propensões a doenças que você vai ter. Alzheimer, por exemplo, altera a voz antes de aparecer os primeiros sintomas. E aí ele vai dizer, opa, procura o médico. Sua voz está se alterando por alguma razão. Cara, isso é revolucionário. Isso é pro bem, né? Total. Agora imagino que se a gente fizer um esforço aqui, talvez de alguns segundos, a gente acha uma aplicação pro mal para isso. Né? Fácil de achar. Verdade. Senhores, excelente, viu? Não, se a gente começar a falar, foi o que você falou. Não acabou não, né? Não, vamos acabou. Longe. Olha só. Tô me aquecendo agora. Papo bom, papo que já passou meia hora. Passou 29 minutos, para eu ser mais exato, porque realmente esse assunto é fascinante. Quem está nos acompanhando sabe o quão fascinante é. Eu tô com 2 craques aqui que vivem isso diariamente, seja aplicando, seja testando, seja se atualizando o tempo todo disso, como você bem lembrou, o seu amigo, chefe, né, que falou, em 3 dias mudou tudo ali do negócio, né, porque toda hora muda, muito provavelmente você que está nos assistindo agora, daqui a 3 dias vai ter alguma outra grande novidade, por isso que fica o convite de você nos acompanhar
toda semana aqui no Fala Aí. A gente conversou com Regis Ataídes, vice-presidente da Schneider Electric, e o João Soares, que é gerente sênior de dados da área ali de consumo da Sanofi. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Papo muito bom mesmo. Muito obrigado. Renderia mais um programa, né? A gente que agradece. Muito obrigado. Obrigadíssimo, viu? Obrigado. E obrigado sempre para você que nos acompanha semanalmente aqui. Fica o convite para acompanhar a semana seguinte e dar o like e faça o seu comentário sobre o programa que você acabou de assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.